Pastor Augustus, então, esse é o nosso tema. E como é que a gente pode abordá-lo, né, à luz da Bíblia? O que a Bíblia diz sobre isso? Como é que a gente pode ajudar os nossos ouvintes que estão sofrendo racismo, algum tipo de racismo, ou aqueles que de repente estão ouvindo, estão praticando isso, né? Isso. Olha, é verdade o que você falou. O racismo parece que é uma coisa que está impregnada aí na mentalidade humana e você encontra em todo lugar. Eu morei na África do Sul, vi na época do Apartheid, então eu vi o racismo de perto lá. Violento, né? Violento. Morei nos Estados Unidos também, morei na Europa e moro no Brasil. E em todos esses lugares eu vi diversas formas de racismo. Mas em todas elas, o racismo basicamente é o mesmo, que consiste em você fazer uma avaliação de uma pessoa pela sua descendência, pela sua raça, pela sua origem. E aí, com base nisso, tratar aquela pessoa de maneira desdenhosa ou desprezá-la, ou mesmo agredi-la, enfim, dar a ela um tratamento negativo por conta da sua raça, não é? No Brasil e em todos esses lugares que eu morei, menos na África do Sul, na época que eu morei, o racismo é definido como crime, né? E no Brasil é crime inafiançável. A pessoa, até por conta de uma piada racista, ela pode ser processada e, enfim, sofrer aí algum tipo de sanção. Há pouco tempo, eu não sei se você lembra, Nadson, um pregador neopentecostal bastante conhecido, ele causou um furor aí nas redes sociais e na mídia em geral, porque ele identificou os africanos como sendo descendentes de cão e que haviam sido amaldiçoados por Noé. Não é? É uma espécie de racismo disfarçado de religião, ou que procurar na Bíblia religião. E tem uma seita que eu creio que aqui no Brasil ou no mundo ela já não defende mais isso, mas a seita dos Mormons, ela dizia que a raça negra era oriunda daquele castigo que Deus colocou em Caim. Que foi a marca, exatamente. Caim teria sido o primeiro negro, não é? Como castigo por ter matado o seu irmão Abel, o que é um absurdo, não tem nada, absolutamente nada na Escritura que diga esse tipo de coisa. Na África do Sul, só contar essa experiência, Nadson, quando eu morei lá, estava em vigor o Apartheid, que eram leis que segregavam as raças. Agora, não era só entre os africanos e os brancos, mas eram leis que incluíam ou que acabavam atingindo outros grupos. Havia indianos, havia os chamados colored, os mestiços, que seriam aqui os mulatos ou morenos, não é? Entre os próprios negros havia diferença entre as tribos, Tswanas, Zulus, Xhosas, eles não se davam. E entre os brancos havia aqueles de descendência holandesa e os de descendência inglesa. Aí tinha também essas diferenças, né? Tinha também essa diferença. Quando eu morei na Holanda, dava para ver que a raça que era considerada assim inferior e que havia preconceito eram os turcos. Era muita gente que vinha da Turquia para encontrar emprego lá na Holanda e acabava criando essa animosidade, né? Essa xenofobia tinha isso também. Nos Estados Unidos são os afro-americanos, né? E também os próprios americanos que se estranham, inclusive tiveram guerra por conta disso, e até hoje também isso lá é um problema muito sério. Recentemente, agora, no noticiário, né, mataram um rapaz, a polícia matou um rapaz negro, e aí a cidade toda foi às ruas para protestar, estava a maior confusão lá. Dois, né, seguidos nesse caso aí. Isso aí. Então, de onde vem isso, né? E a resposta é que o racismo ele está enraizado no coração do homem. Na época de Cristo, já havia um racismo terrível que vigorava e dividia o mundo da época. E começava, era de todas as raças, né? Mas começava do ponto de vista da Bíblia, da história que a Bíblia nos narra, começava com os judeus. Os judeus não entenderam corretamente que Deus havia separado a nação de Israel das outras nações para ser um canal de bênção para as outras nações. Não para torná-los especiais, né? Eles pensavam que eram especiais e, portanto, superiores. Então, o judeu, ele não se juntava com gente de outra raça, não tinha qualquer convívio social ou qualquer outra relação, a não ser relações comerciais, e se sentiam, num certo sentido, até à vontade para justificar algum tipo de extorsão, já que era feito com aquelas raças inferiores, não é, ao judeu. E na época de Cristo, esse racismo havia se desenvolvido
particularmente com relação a um povo que era mestiço, chamado samaritanos, que era uma mistura de judeus com gentios. Essa raça ela tem origem quando os judeus foram deportados para a Babilônia, 600 anos antes de Cristo, e os babilônicos trouxeram outros povos, para morar lá na Palestina, no lugar dos judeus, e esses povos se misturaram com os judeus que restaram por lá, e nasceu essa raça híbrida, não é? Sim. E o judeu mesmo, ele aborrecia os samaritanos. Então, não é de admirar aquele episódio no Evangelho de João, quando os discípulos encontram Jesus conversando com uma mulher samaritana, não é? E quebrando o preconceito racial. O próprio Jesus contou uma parábola em que o herói, não é exatamente um samaritano que para acudir um judeu que havia sido espancado por salteadores e largado à beira do caminho. E com isso Jesus quis dizer que nós temos que amar o próximo, não importa quem seja, não é? Mesmo que seja pessoa de uma outra raça, enfim. Quando o apóstolo Paulo começou a pregar o evangelho a todas as nações, aos gentios particularmente, isso causou uma confusão com os primeiros cristãos que eram judeus, e eles ainda não haviam entendido que Deus é Deus de todos os povos. E, inclusive, convocaram Paulo, convocaram Pedro, porque Pedro foi pregar na casa de Cornélio, um não-judeu, e para saber por que Pedro tinha se juntado com quem não era da raça, não é? Explique-se, né? Exatamente. E aí Pedro explicou que Deus o havia orientado a pregar o evangelho aos não-judeus, e que os não-judeus, né, que são os gentios, eles receberam o Espírito Santo da mesma forma que os judeus tinham recebido no dia de Pentecostes, quando creram em Jesus Cristo. E que, nas palavras do próprio Pedro, Deus assim mostrou que ele não faz distinção de pessoas, purificando tanto judeus quanto não-judeus pelo Espírito Santo enviado aos seus corações. E mais tarde, quando Paulo aparece, ele que se dedicou realmente a pregar o evangelho aos não-judeus, isso criou uma polêmica muito grande. Paulo era perseguido constantemente pelos judeus porque achava inadmissível que o Deus de Israel, que fez uma aliança com Abraão, que separou a nação de Israel, fosse também conceder salvação a outras raças, né, que eles consideravam como sendo inferiores. E eu quero terminar aqui essa minha palavra, Nathan, lembrando mais uma vez a minha experiência na África do Sul no tempo do Apartheid. Lá as leis proibiam que os brancos se relacionassem com os negros. Havia cidades, as chamadas townships, que eram para os negros, as townships que eram para os mulatos, e as cidades dos brancos. Os negros vinham trabalhar na cidade dos brancos, né? E eu me lembro quando eu ia para o correio, que tinha a fila do branco, e se tinha algum negro na fila e chegava um branco, o negro tinha que sair e dar lugar para o branco. Banheiros separados, as praias eram distintas. Mas aí eu tive a oportunidade de visitar um lugar chamado Kwasisabantu. Era uma missão iniciada por um pastor da Alemanha, luterano, que na década de 60 experimentou um grande avivamento espiritual. Milhares de Zulus se converteram, era a tribo onde ele trabalhava. E quando eu estive lá com minha esposa, nós visitamos 3 vezes o local, eu fiquei admirado de ver negros, brancos, indianos, mestiços, mulatos, todos juntos, todos na mesma fila, sentando na mesma mesa, participando do mesmo pão. E vi claramente que a solução para o racismo é o Evangelho de Jesus Cristo. Que muda o coração. Que muda o coração, que traz amor ao próximo, que faz com que se entenda que todos pecaram e carecem da glória de Deus, que não tem distinção entre branco, negro, chinês. Não é um problema de raça, de cor, mas somos todos participantes da mesma humanidade decaída e precisamos todos do mesmo remédio, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. A igreja deveria ser o local onde o racismo é impensável, porque em Cristo Jesus não tem mais essa distinção. Nós deveríamos amar a todos os irmãos em Cristo, independentemente da raça, da cor, da procedência cultural que eles têm. A igreja é esse lugar onde há essa cura por causa do evangelho, né, da pregação da palavra de Deus, a transformação que Cristo promove. Agora, infelizmente, a gente acaba ouvindo algumas más notícias de pessoas, até dentro das igrejas, procedendo com esse preconceito. Isso é falta de instrução bíblica da parte dos pastores e é falta dos líderes da igreja levar a sério o que diz a palavra de Deus. Que racismo é pecado mesmo e tem que ser combatido. Tratar com seriedade. Isso. Bem, nós então tratamos desse assunto, racismo. Caso esteja passando por algo como um caso de racismo, você está sofrendo um bullying com isso. Exato. Peça a Deus que mude o coração destas pessoas e com certeza, né, procure ajuda, se for o caso,
até ajuda mesmo de um advogado, né? Procurar ajuda Sem mesmo, dúvida, porque porque é crime, né? Você tem que ser respeitado diante da lei e, obviamente, Deus também o trata como trata qualquer outra pessoa.